Olá! No episódio de hoje da série O Rio por Eles, o Rio de Janeiro que os brasileiros nunca viram na tela, vamos ver por que a cidade maravilhosa é muito mais do que a principal atração turística dos estrangeiros que desembarcam no país. As imagens raras que vamos mostrar a partir de agora são uma comprovação de que o Rio, mesmo depois que deixou de ser a capital do país, continuou a ser uma espécie de janela, através da qual documentaristas e realizadores estrangeiros olharam para dentro da nossa história, tentando entender nossas crises políticas, decifrar nossos líderes e interpretar nossos rumos como nação. O programa tem direção e roteiro de Ernesto Rodrigues. Hoje vamos ver de que forma os estrangeiros mostraram a cidade como personagem dos tempos da República Velha, de antes e depois da ditadura do Estado Novo, da Segunda Guerra Mundial, do golpe de 64 e da retomada da democracia. O primeiro filme é um documento do início da aliança política que marcaria a história da cidade e do país. Este cinejornal americano documenta um flagrante raro da República Velha. A multidão toma conta das ruas para acompanhar a chegada do então presidente eleito dos Estados Unidos, Herbert Hoover, e o encontro dele com o presidente brasileiro, Washington Luiz. A visita incluiu uma ida ao Jockey Club, o mais importante espaço esportivo da elite que governava o país a partir do Rio de Janeiro. But the holiday is soon over. It's 3 days before Christmas, 1928. As on Battleship Utah, Hoover heads for home. A despedida foi marcada com tiros de canhão na Baía de Guanabara. On high seas, Mr. and Mrs. Hoover get a salute from the Utah's crew. 8 anos depois de Herbert Hoover, outro navio de guerra americano ancorou aqui na Baía de Guanabara, trazendo ao Brasil um dos mais importantes presidentes da história americana, Franklin Delano Roosevelt. Na única vez em que esteve na cidade, Roosevelt já se mostrava preocupado com a possibilidade de uma guerra mundial. Roosevelt chegou para um encontro pela paz e segurança dos países americanos a bordo do encouraçado Indianápolis, que anos mais tarde transportaria o núcleo da bomba atômica que um avião lançaria sobre Hiroshima. Ao descrever o encontro de Roosevelt com o presidente Getúlio Vargas, o narrador americano brinca com as baforadas dos dois presidentes. No discurso feito no Congresso Brasileiro, no prédio que hoje abriga a Assembleia Legislativa do Rio, Roosevelt brindou os brasileiros com uma frase marcante. O lema da guerra é que vivam os fortes, que os fracos morram. O lema da paz é que os fortes ajudem os fracos a sobreviverem. O que acontecia aqui no Porto do Rio na época era um retrato da diplomacia brasileira. Getúlio Vargas balançava entre os afagos que recebia tanto da democracia de Franklin Roosevelt quanto do governo ditatorial chefiado por Benito Mussolini. E naquele tempo, o governo Vargas era bem mais parecido com o do colega italiano. Aqui neste filme americano, feito em 1938, o começo de uma reportagem rara sobre a intimidade do Palácio do Catete durante a ditadura do Estado Novo. Dentro do palácio, flagrantes preciosos das poses ensaiadas do presidente sentado à mesa de reuniões de um dos salões e depois em conversas informais com o Felinto Miller, chefe da Polícia do Distrito Federal, e com a filha e secretária particular Alzira Vargas. Por trás dessas imagens cuidadosamente produzidas, Getúlio Vargas cultivava a imagem de pai dos pobres, enquanto mantinha os opositores na prisão. Este filme italiano de 1938 mostra que os militares de Mussolini também cortejaram o presidente Vargas seguindo um script semelhante ao de Franklin Roosevelt. O texto lido pela narradora era cheio de adjetivos sobre a beleza do Rio, considerado uma belíssima capital situada num dos cenários mais pitorescos do mundo.
Há um ano do início da Segunda Guerra Mundial, Getúlio chefiava um governo inspirado no modelo fascista de Mussolini. Si è recato sull'Eugenio di Savoia, dove ha passato in rivista gli equipaggi e si è vivamente interessato ai dati tecnici di questo modernissimo incrociatore. Foi também aqui no Rio de Janeiro, neste cenário grandioso do aterro, que se construiu este monumento em homenagem aos brasileiros mortos no maior conflito armado da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1942, a Rua do Catete se tornou o palco principal da indignação popular depois de 6 navios mercantes brasileiros terem sido afundados por submarinos nazistas na costa brasileira. Getúlio Vargas aparece como comandante da mobilização militar, enquanto a narração típica dos cinejornais da Segunda Guerra diz que as embaixadas da Alemanha e da Itália foram fechadas. O filme mostra aviões patrulhando os céus do Rio e navios de guerra na Baía de Guanabara, enquanto o narrador diz que o Brasil é um aliado vigoroso. Um ano depois, em 1943, outro cinejornal inglês dá a impressão de que o Rio está prestes a ser atacado, mostrando a montagem de defesas contra submarinos na Baía de Guanabara. O filme também mostra um depósito de minas, o transporte delas para os navios da Marinha e um exercício com cargas de profundidade não muito distante das praias da Zona Sul. E neste cinejornal, até o aeroporto Santos Dumont é apresentado como uma pista estratégica para a luta contra Adolf Hitler. Este monumento foi erguido na praia de Copacabana em homenagem aos 18 do Forte, a revolta de tenentes do Exército contra a chamada política do café com leite da República Velha em 1922. Ele é um exemplo de como ruas e avenidas do Rio foram cenários de momentos importantes da história do país, tanto para lutas democráticas quanto para golpes de Estado. Em outubro de 1945, este cinejornal francês mostra a cidade logo após o golpe que pôs fim ao Estado Novo de Getúlio Vargas. A enseada de Botafogo foi um dos pontos ocupados pelo Exército, com peças de artilharia e soldados que tiveram tempo até para um cochilo. Cartazes inúteis de apoio a Getúlio foram colocados nas palmeiras da Rua Paissandu. E no centro da cidade, a sede do jornal Tribuna Popular, do Partido Comunista do Brasil, que apoiava Vargas, foi ocupada e destruída. Mas os cariocas pareciam mais curiosos do que preocupados com a crise estampada nas manchetes dos jornais. Nesta casa da Zona Sul, o Exército protegia um homem aparentemente preocupado, José Linhares, o chefe do governo provisório antes da posse do presidente Eurico Dutra. Aqui, a mesma avenida Rio Branco dos protestos de junho de 2013 faz uma festa grandiosa em 1947 para receber o presidente americano Harry Truman. É um tempo em que a então capital brasileira passa a ser escala obrigatória na ofensiva diplomática americana dos tempos da Guerra Fria. Na mesma época, a Rua do Catete, em frente ao Palácio Presidencial, é o retrato do alcance da Guerra Fria. Neste filme feito por americanos, o mesmo general Dutra, cotejado pelo presidente Truman, anuncia o rompimento de relações diplomáticas com o governo soviético.
4 anos depois, em janeiro de 51, este cinejornal alemão mostra Getúlio Vargas na rua 1º de março, a caminho do Palácio Tiradentes, para tomar posse como presidente da República. Desta vez, eleito pelo povo. O texto, entusiasmado, diz que o espírito dos cariocas contagiou a festa da posse. 3 anos depois da posse festiva de Getúlio Vargas, este palácio e as ruas que separam o bairro do Catete do aeroporto Santos Dumont foram cenário de um dos momentos mais dramáticos da história brasileira, o suicídio de Getúlio. E a despedida sofrida e impressionante que os cariocas deram a ele, em agosto de 54, correu o mundo, nas telas dos cinejornais da época. Este cinejornal francês mostra imagens diferentes das disponíveis no Brasil do velório de Getúlio no Salão Nobre do Palácio do Catete. Esta sequência da saída do caixão do palácio, cercado pela multidão, inclui outros flagrantes desconhecidos de dor, revolta e também tumulto. Aqui, uma série de imagens que dão uma dimensão inédita do que aconteceu naquele dia na região do bairro da Glória, durante o cortejo. A orla completamente tomada por milhares de pessoas. O caixão de Getúlio carregado pelo povo, sem qualquer escolta ou aparato militar. O rastro de flores na Avenida Beira-Mar. A massa humana que se concentrou nos arredores do aeroporto Santos Dumont. Os momentos de tensão e violência ao longo do caminho. O embarque do caixão num DC-3 da Companhia Aérea Cruzeiro do Sul. E a última decolagem na pista do Santos Dumont. Você vai ver no próximo bloco como os estrangeiros registraram momentos decisivos, como a renúncia de Jânio Quadros, o golpe militar de 64, a passeata dos 100 mil, os chamados anos de chumbo, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick e a reconquista da democracia. Entre idas e vindas da história e da democracia brasileiras, a Avenida Rio Branco, aqui no centro da cidade, sempre foi uma espécie de síntese do que acontecia de bom ou ruim no país. Uma bússola para sabermos o que o futuro nos reservava como nação depois de virarmos a esquina. Até a mudança da capital para Brasília, a Rio Branco foi a porta de entrada oficial do país. E o último anfitrião foi o presidente Juscelino Kubitschek. Faltando poucas semanas para a inauguração de Brasília, esse filme mostra como foi a última grande recepção oficial que o Rio fez como capital do país. A comitiva do presidente americano Eisenhower e a chuva de papel tomam conta da Avenida Rio Branco. Do cruzamento com a presidente Vargas até a Cinelândia. O locutor diz que nenhuma personalidade tinha sido recebida daquela maneira e que a acolhida brasileira era uma resposta à política de paz de Eisenhower para as Américas. Com a transferência da capital para Brasília, este espaço aqui da Cinelândia ganhou importância como uma espécie de palanque informal da nação, onde os cariocas protestavam, discutiam e às vezes brigavam. A crise que se seguiu à renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, por exemplo, produziu cenas que rodaram o mundo. Com imagens da área da Cinelândia ocupada por manifestantes, o locutor francês fala de forças armadas e de um país dividido após a renúncia de Jânio. Au dernier moment, la sagesse des camps opposés a su éviter l'effusion de sang. Un amendement constitutionnel décidé par le Congrès national réuni à Brasilia. E comemora a solução adotada de um governo parlamentarista, com João Goulart na presidência e Tancredo Neves como chefe de governo. Une sorte de régime parlementaire doit permettre au Brésil, sur les bords de la guerre civile, de retrouver une paix brusquement compromise par la démission inattendue du président Quadros.
As primeiras tropas do golpe partiram de Minas Gerais, mas foi aqui no Rio de Janeiro que golpistas civis e militares e líderes do governo de João Goulart agiram antes, durante e depois do golpe que mergulhou o país em uma ditadura que duraria 2 décadas. E como o Rio continuava sendo a referência de Brasil para os cinejornais europeus e americanos, foi com flagrantes feitos aqui na Central do Brasil e em outras partes da cidade que eles contaram como foram aqueles dias dramáticos de março e abril de 1964. 64, 1º de abril. Na Rio Branco, manifestantes se afastam do clube militar, de onde tiros foram disparados depois de uma tentativa de invasão. Na Cinelândia, mensagens contra o golpe. Há quem tente até um acordo com a polícia, enquanto os reforços não param de chegar. Os militares agora tentam desbloquear a Avenida Rio Branco e alguns manifestantes desafiam a polícia. Chegam os blindados do Exército. E a Rio Branco volta a ser ocupada por civis desarmados. Forma-se uma corrente humana. Enquanto chegam blindados enviados pelo comando do golpe, instalado no Ministério da Guerra, na Avenida Presidente Vargas. A Rio Branco volta a ser esvaziada por soldados armados de fuzis e metralhadoras. Mas os protestos continuam. A repressão aumenta, mas os manifestantes não desistem nem com a chegada de novos reforços. Homens e mulheres contra o golpe que duraria mais de 20 anos. No mesmo dia 1º de abril, militantes contra e a favor do golpe de Estado se enfrentam na Praia do Flamengo. E a sede da União Nacional dos Estudantes, que apoiava o governo de João Goulart, é destruída. – 2 de abril. Milhares de pessoas fazem a chamada Marcha da Vitória, ocupando um longo trecho da Avenida Presidente Vargas. A festa pelo golpe militar entra pela noite. E o narrador francês diz que entre os golpistas mais moderados já existe uma preocupação com o radicalismo anticomunista. A Praia de Ipanema não costuma ser lembrada como cenário de acontecimentos políticos importantes. Mas foi aqui, na entrada deste prédio, na Avenida Vieira-Souto, que aconteceu um fato histórico carregado de simbolismo. Aqui morava Juscelino Kubitschek, símbolo da última esperança de retorno do país à democracia antes do endurecimento definitivo do regime militar. Manhã de 4 de outubro de 65, um dia depois das eleições para governador em 11 estados, o país vive um breve momento de distensão do regime militar. E Juscelino Kubitschek desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão, acompanhado de Dona Sara. Na pista, são cumprimentados por 2 militares. Logo a seguir, JK é recebido por dezenas de pessoas na frente do aeroporto. Em Ipanema, uma pequena multidão se forma no calçadão, à espera do ex-presidente. Os manifestantes decidem colocar JK nos ombros e improvisam uma passeata pela Avenida Vieira-Souto. Depois carregam em festa até a portaria do prédio o político que continuava muito querido no Rio, mesmo tendo sido responsável pela transferência da capital para Brasília. Estas são imagens do Rio de Janeiro em tempos de ditadura. No pátio do Comando da Aeronáutica, ao lado do aeroporto Santos Dumont, o presidente Castelo Branco é recebido por chefes militares, acompanhado pelo general Costa e Silva, que seria seu sucessor.
L'opposition a relevé la tête, des mesures exceptionnelles ont été prises, mais ces mesures exceptionnelles n'ont pas eu... O cinejornal francês diz que o já ex-governador Carlos Lacerda, atingido pelas medidas de exceção dos militares, sente-se exilado em seu próprio país. O narrador também diz que o brasileiro comum não está percebendo que o custo de vida não para de subir. En un seul jour, de 1850 a 2200 cruzeiros. Aqui nas escadarias da Câmara Municipal, os estudantes do Rio fizeram história. Esse foi o ponto final da passeata dos 100 mil, que parou o centro da cidade com palavras de ordem contra o regime militar. Aqui a Avenida Rio Branco, já ocupada, e as imagens que foram para os livros de história, e nas quais muitos cariocas tentam identificar amigos, parentes e personalidades que tomaram a avenida completamente no dia 26 de junho de 1968. Na sacada do Teatro Municipal, o cinegrafista mostra a concentração dos manifestantes nas escadarias da Câmara. Este raro filme colorido mostra a movimentação dos estudantes nas ruas do centro. E flagrantes dos então líderes estudantis Vladimir Palmeira e Franklin Martins. O cinegrafista mostra que, diante da repressão policial, os estudantes usaram pedras como defesa. A câmera também mostrou gente ferida e prisões de manifestantes. O discurso estopim da crise, propondo o fim do militarismo, foi feito no Congresso em Brasília pelo deputado Márcio Moreira Alves. Mas a resposta dos generais, o ato institucional número 5, o AI-5, foi discutida, redigida e anunciada aqui no Palácio Laranjeiras no dia 13 de dezembro de 1968. Era o início do período mais tenebroso e violento da ditadura. Mas os correspondentes estrangeiros ficaram impressionados com a apatia da cidade e do país. Nesta reportagem francesa, a câmera busca no Palácio Guanabara o símbolo do poder central. E nas bancas de jornal, a notícia sobre o AI-5. Nas ruas do centro, mostra a presença da polícia, enquanto o narrador diz que o ato do governo é um golpe de força. Mas na Avenida Rio Branco das passeatas, o único movimento é o de carros e ônibus. E na Cinelândia das manifestações políticas, o que se vê agora é gente nos bancos. A apatia da população diante da suspensão da vida parlamentar impressiona qualquer observador, diz a reportagem. Neste outro registro francês de um bar na Cinelândia, o repórter diz que, percorrendo as ruas do Rio, mal dá para imaginar que o país esteja vivendo uma grave crise política. Segundo ele, o desinteresse do carioca pelo assunto é quase completo. Com o AI-5 e a censura, pouco se sabia das ações da guerrilha e da repressão militar. E foi mais uma vez aqui no Rio de Janeiro, mais exatamente nessa rua, no Humaitá, que a história do Brasil, daqueles tempos sombrios, teve um capítulo que chamou a atenção do mundo. O carro do embaixador americano Charles Elbrecht foi interceptado por guerrilheiros que o levaram para uma casa não muito longe daqui. O resgate exigido pelo sequestro era a libertação de militantes que estavam presos e sendo torturados. O sequestro do embaixador Charles Elbrecht foi um dos momentos em que a ação da guerrilha urbana de esquerda ficou exposta com destaque sem censura nas bancas de jornal. Toda a imprensa internacional voltou suas atenções para o Rio de Janeiro, mais exatamente para o Largo dos Leões, em Botafogo,
perto da residência do diplomata americano. E foi também no Rio, no Palácio do Itamaraty, que o então ministro das Relações Exteriores, Magalhães Pinto, anunciou que ia cumprir as exigências dos guerrilheiros. O governo já autorizou a divulgação do manifesto e determinará a transferência para o exterior dos 15 detidos, cujos nomes lhe forem indicados. Na libertação do embaixador, dezenas de jornalistas estrangeiros vieram ao Rio para cobrir a primeira entrevista dele na Embaixada Americana e registraram o senso de humor de Elbrick ao dizer que a vida de embaixador, às vezes, não é muito agradável. L'occupation d'un ambassadeur n'est pas toujours très agréable. Em 25 de agosto de 69, o então presidente Costa e Silva começou a sentir aqui no Palácio Laranjeiras os primeiros sinais da isquemia que o levaria à morte menos de 4 meses depois. E mais uma vez este palácio se tornou o centro das atenções da política brasileira. Eram os chamados anos de chumbo que os correspondentes estrangeiros não desistiam de tentar decifrar a partir do que viam e filmavam aqui no Rio, mesmo correndo o risco de serem presos. Este trecho de um filme francês gravado no portão do Laranjeiras, o narrador diz: como toda tarde, por volta das 3, chegam os ministros da junta militar que administra o poder, em substituição ao presidente Costa e Silva, que repousa num quarto do primeiro andar do Palácio Laranjeiras. O resultado da deliberação deles é o maior mistério. Ninguém quer falar por aqui. Era o Rio de uma época em que a Avenida Presidente Vargas só teve o tráfego interrompido para os desfiles do Dia da Pátria, em 7 de setembro. Ici, c'est qu'il touche avant tout l'armée. L'imprévu ont provoqué tant de remous ici, c'est qu'il touche avant tout l'armée. Para a imprensa internacional, era um pouco mais fácil falar da ditadura do que para os jornalistas brasileiros. Mas ao tentar entrevistar os cariocas, o correspondente francês percebe que ninguém quer falar de política. Não quer contestar? Depois, sem saber, o jornalista francês faz a mesma pergunta para um homem que não quis falar e disse que era policial. Ele acaba encostando o carro e voltando para verificar a documentação do correspondente. Depois, pede os documentos de identidade do cinegrafista e acaba levando a equipe para a delegacia. De nouvelles mesures plus sévères ont été prises lundi. Alors la violence répond à la violence. O mesmo repórter conseguiu entrevistar no Rio o então líder estudantil Vladimir Palmeira e ouvir dele que a luta armada é a melhor maneira de enfrentar a ditadura. Agora, a nossa violência ainda é defensiva, mas nós somos a favor da violência ofensiva. As câmeras do documentário francês também mostram uma cena que não existe mais na cidade. O pregão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, na Praça 15. Na época, o centro nervoso do mercado financeiro do Brasil. O milagre econômico acabou, a luta pela democracia se fortaleceu e os militares aos poucos começaram a passar o poder para os civis. O emblema definitivo dessa nova fase da história brasileira foi o que aconteceu em 1984, na Praça da Sé, em São Paulo, e aqui na Avenida Presidente Vargas, diante da Igreja da Candelária, onde centenas de milhares de manifestantes ofereceram uma nova expressão para os correspondentes estrangeiros traduzirem: diretas já. Abril de 84. 20 anos depois do golpe, as imagens mostram a tradicional Avenida Presidente Vargas tomada pelo povo. Sem medo, sem censura, sem polícia por perto. No mesmo dia, outra vitrine histórica do Brasil, a Avenida Rio Branco, completamente tomada por cariocas de todo o Brasil, exigindo eleições diretas para presidente. A reportagem francesa mostra a alegria, a irreverência e a arte dos cariocas. No centro do Rio, coração do país, o dia é de festa e esperança, como se vê no rosto dessa carioca. No próximo episódio da série O Rio por Eles, você vai ver. Vamos ver como os documentaristas estrangeiros retrataram outra grande atração da cidade maravilhosa, além da paisagem exuberante: nossa cultura,
nossa música popular e, claro, a marca registrada definitiva da cidade ao longo do século XX, o Carnaval Carioca. Você não pode perder. Até lá!